Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Como as pessoas com transtornos mentais, como depressão, bipolaridade e outras, vivem os relacionamentos? Quais os desafios para elas e para quem se relaciona com elas? Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à nova temporada do Sexoterapia, o espaço criado por UOL, Universo, para falar de sexo e relacionamento. Chegamos à 10ª temporada, falamos dos dilemas agora, mais ouvidos nos consultórios de muitos psicólogos, sexólogos, terapeutas de casais e principalmente dela. Eu usei essa definição no primeiro episódio e acho que eu vou levar para toda a temporada, porque eu achei tão perfeitinha para nossa querida musa de ouvidos atentos, conselhos ágeis e acolhimento reflexivo. Ana Canosa está aqui com a gente, como sempre. E, Ana, esse é um assunto que eu acho que é um que une muito propriamente o teu trabalho no dia a dia, né? Falar de saúde mental e sexualidade é basicamente a definição do LinkedIn do que tu faz, né? Pois é. Oi, Bárbara, querida, oi aos ouvintes. Primeiro que eu adoro essa ouvidos atentos, né? Segundo que sim, né? Material básico do meu trabalho. Agora, eu já quero declarar aqui que ontem, hoje nós estamos na quarta, na terça-feira ontem, dia 19, eu acordei aos prantos, chorando muito, muito triste, muito triste, muito triste, sem entender o que estava acontecendo comigo. Fui fazer uma gravação assim, arrasada, tipo, nossa, meu Deus, o que é isso? Eu que sou uma pessoa extremamente motivada, e descobri mais tarde, né, que muito provavelmente o efeito da menopausa está também mudando o meu humor. Né? Então, essas alterações de humor que eu não tinha, comecei a tê-las. Bem-vinda a menopausa, né? Bem-vinda, pois senhora. E a menopausa pode dar esse tipo de sintoma, e é muito estranho, porque você não se reconhece, eu não me reconheço assim, né? Para mim, claro, eu já tive vários momentos na vida de tristeza, de chorar, de não estar bem, ou momentos de ansiedade, mas que não se configuravam um transtorno especificamente, que eram situações mais específicas, de vivendo um luto, uma dor, uma tristeza, ou uma coisa que ia acontecer que me deixava assim. Então, é interessante a gente também, né, trazer esse tema e tirar o preconceito, porque é muito preconceito sobre isso, né? As pessoas têm muita dificuldade de falar, né? E pensando, né, no meu caso ontem, acho que tinha uma coisa muito a ver com a questão biológica, porque os transtornos mentais, eles são mesmo, né, esse desequilíbrio da capacidade da gente se adaptar às situações da vida, que tem fundos tanto biológicos, fisiológicos, questões com os neurotransmissores, né, serotonina, dopamina, enfim, tem questões hereditárias, uso de drogas, mas também tem questões dos fatores ambientais. E quando a gente pensa em fatores ambientais na nossa cultura, a gente vive uma sociedade doente. O tanto que a gente trabalha, a quantidade de horas, né, toda a questão socioeconômica política do nosso país, o pouco de lazer que a gente tem, contato com arte, com diversão, em a maior parte da nossa população, né, tudo que a gente tem que carregar, todas as demandas. Então, fica quase impossível você olhar para a sua história e dizer, nossa, nunca eu tive um sintoma ansioso, ou nunca eu tive um sintoma depressivo, né? Principalmente quando você tem hereditariedade na família, que isso também compõe uma possibilidade. Teve uma pesquisa agora do IDEA, né, que foi sobre os homens, né, homens brasileiros, o que pensa o homem brasileiro, que dizia que 89% dos homens jovens no Brasil relataram sintomas de estresse. Veja, homens jovens, né? E só 16% desses homens jovens foram buscar terapia. Então, aí eu fico pensando, né, o quanto que é importante a gente falar sobre essa inabilidade momentânea de uma pessoa dar conta, né, desse desbalanço de você poder conviver com os fatores da vida, quanto que é importante a gente falar e desmistificar para que as pessoas possam buscar ajuda. Porque esses tipos, né, de questões que são ligadas a neurotransmissores e substâncias dessa natureza afetam diretamente ou indiretamente o exercício da sexualidade. Então, é mais uma condição do bem-estar e da qualidade de vida que está sendo afetada. Então, a gente precisa muito falar disso. E é por isso que eu estou tão feliz de poder estar abrindo esse episódio contigo.
Que bom, Ana. E uma pessoa que fala muito disso, muito bem, uma pessoa que eu sempre recorro para pensar, para refletir sobre esses assuntos, é a nossa convidada de hoje, a Amanda Ramalho, que descobri antes de gravar que mora do lado, que eu estou vendo ela pela minha janela praticamente gravar aqui, que é comunicadora, que está no ar há Eu vou 4 anos. piscar a luz. Que está há 4 anos com o podcast Saúde Mental, o Esquizofrenóias. Semanalmente ela traz entrevista com ligação ao tema, com profissionais da área de saúde, falando sobre doenças psíquicas, falando sobre transtorno mental, sobre saúde mental em geral. Aí, já que a gente está aqui no Sexoterapia, vou fazer a apresentação do status de relacionamento também, né? A Amanda namora, é casada há 5 anos com o Vinícius, com quem divide o apartamento, com mais 3 gatos e uma cachorra. A Amanda recentemente deu uma entrevista muito legal para o Viva Bem, o site aqui de UOL também, falando sobre que recentemente ela se descobriu, teve o diagnóstico de autismo, ela que Sim. já tem, ela que também já convive há muitos anos com a depressão e a ansiedade, né, Amanda? Então vamos falar muito, inclusive eu gostei muito que tu falou nessa entrevista que o teu hiperfoco é falar sobre saúde mental, né? É teu assunto favorito. Então estamos no lugar certo aqui hoje. Bora conversar. Bem-vinda, Amanda. Obrigada, Bárbara, obrigada, Ana, obrigada pelo convite. É verdade, eu tenho alguns interesses muito específicos e esse sempre foi um interesse que eu sempre permeou a minha vida, assim, e agora tenho até um nome, né? Então, sim, eu sou obcecada por esse tema e é muito legal estar aqui com vocês para falar sobre isso. Me conta um pouquinho para a gente, né, e para os ouvintes, a cronologia de como os teus relacionamentos foram ao longo da vida. Agora já está há 5 anos no relacionamento, mas desde a juventude, adolescência, porque tu convive com os teus diagnósticos há muito tempo, né? E como isso foi impactando os teus relacionamentos afetivos, como tu foi te entendendo dentro das relações com os teus diagnósticos, como foi isso para ti? Então, eu sempre lidei com o sofrimento, né, com as minhas condições, ao longo da minha vida elas foram trocando de nome, mas como eu falei na entrevista, o nome não importa muito, né, porque era um sofrimento e eu precisava de uma ajuda. E com 16 anos, na adolescência, eu não tinha umas paixões platônicas, mas não eram relacionamentos, né? Eu sempre fui muito tímida. Agora a gente sabe até por conta, né, do autismo, tal, tinha dificuldade de me relacionar e demonstrar interesse. E eram coisas platônicas. Eu acho que o primeiro namorado que eu tive foi acho, com 19 anos, assim, foi bem tarde, assim. E eram bem intensos, assim, né, por conta até da minha personalidade, né, isso até do hiperfoco e também dessa coisa mais, né, visceral e platônica mesmo, da minha personalidade mesmo, de achar de centralizar muito o relacionamento afetivo como algo totalmente importante na minha vida, sei lá, talvez porque eu tenha começado muito tarde, eu não sabia, então eram coisas muito intensas da minha parte. Então, acho que eu tinha uma visão um pouco mais infantilizada, assim, acredito, um pouco tardia, assim, sabe? Uma imaturidade. Uma imaturidade mesmo, porque eu vivi as coisas muito tarde. Mas eu acho que eu comecei a fazer terapia e eu fui entendendo, né, como se relacionar. E, para mim, relacionamento sempre foi muito difícil, né? Seja amizade, seja relacionamento interpessoal, seja relacionamento de trabalho e relacionamento amoroso, eu não sabia muito o limite, então eu acho que eu fui aprendendo, me relacionando, então foi algo mais dramático, eu diria, não foi algo muito saudável, será?
Muito Não fácil, diria só, talvez, né? Mais leve, talvez, né? Não sei. acho que não foi Talvez uma leveza que talvez aos 19 anos, talvez nos relacionamentos para muitas pessoas seja um momento de mais leveza, né? Para ti já era uma coisa porque mais não sei, trabalhosa. na verdade era mais trabalhoso, mas mais intenso, assim, por não ser por inexperiência mesmo, de fantasiar muito, sabe? E por conta acho que do disso, de conviver com um transtorno, né? E você tem alterações de humor e você conta para a pessoa, ninguém entende, né? Uhum. Como é que você vai falar para o cara que eu sempre tive relacionamento com homens, mas para o seu companheiro que, então, eu tenho uma condição, eu tenho que tomar medicação, porque senão eu vou ficar chorando o dia inteiro. Daí a pessoa fala, tenta maconha, ou, você não precisa disso. Então, sempre eram, as pessoas falam, não, isso é coisa da sua cabeça, ou tipo, você centraliza tanto a responsabilidade do seu relacionamento na pessoa, que você fala, não, a gente se basta, você não precisa do remédio, largue os remédios. Então, eu já vivi relações que eu larguei os remédios, porque eu achava Chegou a largar o remédio? Várias vezes, porque eu achava que o amor ia viver só de amor. Então, sabe, isso que eu falo da imaturidade, entende? E aí deu ruim, aí largou o remédio e deu ruim. Várias vezes, daí você tem que voltar para o começo do tratamento, e quando você para com o tratamento de depressão, você tem que começar desde o começo, a depressão volta para o estágio 1, né? Uhum. E você tem que começar da primeira dose e vai gradativamente, e volta tudo. Tem uma coisa, né, que é a paixão, a gente fala muito, né, da paixão ser trazer uma coisa intoxicante no nosso corpo, né, Ana? E a paixão, ela traz ela traz isso, e aí às vezes a gente... E ela traz aquela coisa hormonal de dopamina, Sim. né? Então você acha que está substituindo, porque aquela sensação de alegria e tipo até do sexo ou dessa substituição, talvez essa sensação de bem-estar que eu sinto com essa pessoa, ela pode ser substituída. Era isso. Nossa. Até é tanta coisa, né? Até uma construção do amor romântico. Era tipo, era só ele que me faltava para eu ser feliz, e não uma doença, né? Que é, tipo, vocês sabem que eu nunca fui doente. Eu precisava disso. Eu estou acompanhando um caso agora, exatamente isso, assim, que é uma pessoa que já teve transtorno do pânico, né? Então a ansiedade está sempre muito presente, tem uma sensação, ele relata uma coisa de eu me sinto quebrado, eu me sinto meio à parte, eu nunca me sinto, né? E embora seja uma pessoa super sociável, que tem vida social e super funcional, quando a gente fala funcional, para quem está nos escutando, é essa pessoa que trabalha, essa pessoa que faz as coisas, que sai, então, né? Então dá conta, toma medicação e tal, mas sempre tem uma sensação de eu não estou ali, não estou completamente ali, né? E aí se apaixonou e botou tudo nessa paixão, né? Quer dizer assim, nossa senhora, eu tô tão feliz, meu Deus, eu nunca tive tão feliz na vida. E claro, a paixão gera uma felicidade muito grande mesmo, por conta de todos esses hormônios e tal. Só que depois, no curto prazo, né? Chega lá no médio e longo prazo, volta a sensação de estar desencontrado, porque não resolveu, né? A paixão, ela é só mais vamos dizer, um aditivo bom, uma coisa gostosa, uma coisa, mas que não vai resolver essa sensação. Né? Não substitui, não dá para parar de tomar medicação por causa disso, né? Não dá para parar de fazer terapia, de olhar para... Não tem jeito. E até essa certa intensidade que a Amanda falou, da entrega no relacionamento, também tem a ver com o diagnóstico, né? Do hiperfoco, que a gente até falou, de repente tu hiperfoca naquela relação como se fosse a tábua de salvação, porque, na verdade, um relacionamento equilibrado não é só ele que te basta, porque tu continua convivendo com as outras pessoas da tua vida, continua trabalhando, continua tendo problemas, porque a vida segue, essa pessoa só é uma pessoa que está do teu lado, mas ela não vira o centro, como a Amanda falou, né, Amanda? Eu acho que tem, talvez... mas isso eu acho que, no meu caso,
para os meus amigos sempre foi muito difícil entender, sabe? Que, meu Deus, Amanda, ela está diferente, ela desapareceu, sabe? As pessoas não conseguem entender, sabe? E eu acho que é muito difícil entender, né? O diferente, né? O comportamento diferente. Porque tipo, as pessoas que não têm condições, não convivem com os transtornos, elas têm um comportamento assim, assado. Elas conseguem equilibrar relações e, claramente, eu não consigo, sabe? E daí, isso as pessoas, elas ficam com raiva, elas se afastam, elas põem a culpa em você e você tenta explicar e isso gera um desgaste emocional, sabe? E você fica numa luta interior, tipo, eu devo brigar com as pessoas que eu gosto ou eu só devo me afastar delas, sabe? Aí você percebe que todo mundo se afastou porque parece que você está feliz. Daí você entra numa paranoia e fala assim, ninguém quer me ver feliz, sabe? Ninguém gosta da minha felicidade, sabe? É uma coisa. Mas isso eu falo, não agora, né? Hoje eu tenho 36 anos, estou falando assim... Lá, tipo, quando você está começando. Mas eu ia te perguntar isso agora. Na tua relação com o Vinícius, tu foi logo do começo, tu já te sentiu diferente? Já era uma relação que tu te encontrava, tinha mais um equilíbrio? Chegou depois de estar num outro momento de vida? Como é que foi isso? Chegou na tua vida, assim, esse relacionamento agora, que tu é um relacionamento bem longo e bem estável, e maduro, né? Assim. Eu já tinha decidido, antes de conhecer ele, tipo, uns meses antes, que eu já não ia mais passar do limite, assim, do meu limite, tipo, abuso, porque eu já tinha vivido o último episódio, assim, de abuso, que eu falei, de abuso que eu digo, tipo, eu fiquei um tempo sem medicação e depois eu voltei e falei assim, nossa, por que eu estou fazendo isso? Quem está me negligenciando? Eu até falo que a partir daquele momento eu tinha decidido, a Ana deve saber melhor do que eu, que tem um momento que tem a gente, nós, né, pacientes, a gente gosta de mentir, né, para os nossos terapeutas. Isso faz parte. Para quem está só ouvindo, a Ana está falando que sim, com a cabeça bem forte. Eu gosto. Mas, Ana, eles não enganam, né? Eles não te enganam, né? Exato. Não enganam. Fala que isso faz parte do processo terapêutico. Porque a gente acha que a gente está arrasando na mentira, mas eles sabem. Vocês sabem, não sabem? A gente sabe. Eu tinha decidido parar de mentir, sabe? Porque, eventualmente, porque eu queria mais remédio ou menos remédio, ou porque eu queria a alta da minha terapia. Então, eu tinha voltado para a terapia, tipo, desde então, nunca mais larguei a terapia, tipo, é o mesmo terapeuta, mas eu nunca, tipo, não tenho mais espaços, dado férias a ele, né? E daí eu tinha decidido, não, agora eu vou ser uma pessoa séria, e daí eu tinha começado a fazer o podcast. Eu falei assim, agora que eu estou falando seriamente para as pessoas sobre saúde mental, eu não posso dar um mau exemplo, entendeu? Porque desde os meus 16 anos eu lido com isso, mas eu sempre fui um mau exemplo, entendeu? Mas a partir dos 30 anos eu falei, tá, agora que eu decidi fazer isso da minha vida, eu não posso ser um mau exemplo. Então, daí eu decidi. Foi criando uma baliza moral dela, assim, Ana. Porque eu sou muito honesta e muito ética comigo mesma. Então, eu falei assim, eu não posso mentir pro pessoal, entendeu? Eu não posso mentir pro pessoal lá em casa. E daí foi quando eu conheci ele. Então, tipo, até às vezes eu falo para ele, se você tivesse me conhecido em outra época, talvez você não gostasse de mim, sabe? Porque eu decidi que era isso, então, que eu decidi parar, tipo, falei, eu ser mais honesta, não com o terapeuta, mas sendo mais honesta com você, mas comigo, né? Com você mesma, claro. Espelho, então foi um grande momento, assim, daí, eu acho que alguns meses depois ele surgiu, então foi muito legal, porque eu poderia, né, tem umas coisas, né, que eu acho muito triste, né, porque eu sou de peixe, acidente de câncer, que tem aquela coisa na hora errada, sabe? Sempre a pessoa certa na hora errada. Então, ele foi a pessoa certa na hora certa, então tudo bem. Que bom. Ó, a gente tem 2 casos hoje, a gente vai falar bastante ainda sobre isso.
eu vou chamar a gente, todo o programa, a gente lê 2 histórias reais para discutir o tema do programa, apuradas pela nossa reportagem. Então, a gente vai ouvir 2, eu vou chamar a primeira, que na verdade era a segunda, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no último programa, Ana, porque eu acho que a conversa está fluindo mais. Então, eu vou chamar o primeiro manda-casos de hoje, é a história da Fabiane, que tem 29 anos e é de Recife. Manda casos. Moro com minha namorada há 5 anos. Os 2 últimos anos foram bem pesados para nós. Além de todo o medo da pandemia e da Covid, ela ficou desempregada logo no começo de 2020. Com o tempo, vi a mulher engraçada e cheia de vida por quem me apaixonei entrar em uma depressão profunda. Ela perdeu o sono, ganhou peso, passou a não ter interesse por nada que antes tinha. Ela sempre gostou de ver e praticar esportes, por exemplo, mas a partir dali só saía de casa para passear com os nossos 2 cachorros. E foi entrando num looping de trocar a noite pelo dia, que no começo eu nem me importava, porque era mais fácil não lidar com isso. Nossa relação praticamente parou de existir, porque, mesmo morando na mesma casa, tínhamos horários opostos. Sexo nem era uma possibilidade. No ano passado, quando a vida começou a se normalizar, eu vi que aquilo estava insustentável. Insisti para que ela entrasse na terapia, voltasse a procurar emprego, correr e jogar vôlei, e procurasse também um psiquiatra. Ela tem conseguido fazer uns freelas na área dela, emenda algumas semanas de exercício, mas sem muita constância. E passou a tomar remédio para a depressão. Ela até está mais equilibrada, mas diz que por conta do remédio a libido desapareceu. Sinceramente, não sei mais se isso é verdade ou desculpa. O fato é que eu sinto uma leve melhora no dia a dia, mas não sei se vejo um futuro no nosso relacionamento. Pior que quando eu lembro da gente antes, me dá uma tristeza sem fim. Éramos tão felizes, sinto que ainda amo essa mulher, mas não aguento mais viver assim. Ai, gente, isso é tão doloroso, sabe? Ana, eu lembro sempre de te falando como é difícil também a vida da parceria de quem está com alguém que sofre de um distúrbio mental, né? Pois é. Acho importante a gente falar um pouco sobre isso também. Claro que a Amanda trouxe muito o processo dela e como quando ela já estava tratada, né, no momento certo, na hora certa, ela conheceu o Vinícius. Mas tem esses momentos também de altos e baixos e como vocês 2 já falaram aqui, só quem sente entende, né? Por mais que a pessoa esteja ali do lado, ela não sei, ela fala uma hora ali, não sei se a libido, se abaixou a libido é só uma desculpa. Olha, eu sempre digo isso, né? Que eu acho que os profissionais de saúde que lidam com pessoas que estão com sintomas dessa natureza, com transtornos depressivos, ansiógenos, fóbicos, não importa, que mesmo que sejam pessoas adultas e funcionais, né, ou que tenham perdido um pouco o funcionamento, é tão importante chamar as parcerias, e não são todos os profissionais de saúde que vão olhar para as parcerias e que vão chamar e vai dizer, olha, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo isso, 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 os sintomas são assim, a medicação vai acontecer essa. Então, assim, não adianta você fazer isso só com quem está com ideação suicida, porque aí, né, porque qual é o, vamos dizer, o código de ética profissional do psicólogo, por exemplo? Quando é que você chama e rompe, por exemplo, com o código, né, com o sigilo profissional? Quando é que você chama uma pessoa da família? Você chama quando a pessoa está com algum risco para a própria vida ou para a vida do outro, né? Agora, não tem lá um transtorno, está com transtorno de humor, vai tomar antidepressivo, chama parceria, né? A não ser que seja um transtorno extremamente grave, que a pessoa não sai de casa, etc. Mas eu acho que a gente tem que ir além, porque isso atrapalha muito a vida do sujeito. Eu não sei se a Amanda concorda comigo, principalmente nos transtornos de humor, né? E a depressão, ela está dentro dos transtornos de humor, ela é um tipo de transtorno de humor, assim como o transtorno bipolar também. Você tem a pessoa que está sofrendo isso, é quase como se ela ficasse o dia inteiro tentando, sabe, manter os pratinhos, aqueles pratinhos do malabarista, sabe, rodando. Ela fica ali tentando, ela tenta o tempo todo lidar com o próprio sofrimento, que é uma angústia e é um sofrimento sem fim. Como é que ela vai lidar com o outro? Como é que ela vai lidar com a parceria? Como é que ela vai olhar para o que a parceria precisa? Não tem como. Então, a parceria, muitas vezes, fica achando que é uma coisa individual para ela, não me ama mais, não quer saber de mim, não gosta. Não tem nada a ver. A pessoa está ali tentando sobreviver,
Uhum. Fica muito difícil olhar para o outro, para outra pessoa. E essa outra pessoa fica muito só. Fica muito sozinha. Porque eu tenho que acolher o que você está vivendo, eu tenho que entender o que você está vivendo, eu tenho que, sabe, fazer o melhor possível e não aqueles conselhos que a Amanda estava dizendo, ai, que bobagem, ai, sai dessa cama, ai, né, quer dizer, tem coisas que a gente vai dizer mesmo, a prática de esporte é importante, tomar sol é importante, mas, gente, a pessoa está tentando sobreviver mentalmente. Então, assim, essa indicação de acolhimento e de parceria é muito importante, e isso na esfera relacional, porque a parceria fica tão sozinha quanto quem está sofrendo do transtorno. Eu acho que às vezes o até sexo rola fica completamente comprometido. Ah, sim, Não, e até acho que talvez a parceria fica em segundo plano, imagino, né? Assim, fica. Porque o problema maior, né? O primeiro problema a ser resolvido, até para o relacionamento melhorar, é o problema de saúde daquela pessoa. Só que como é que aquela pessoa, a parceria segura o rojão, eu acho, né, Amanda? Não sei. Tu passou por algum período de mais crise depois que já estava com o Vinícius? Como é que vocês. Como é que rola uma conversa aí? Ou alguns casos que tu já recebeu lá no Esquizofrenóia, já falou com as pessoas que sempre, né? Eu sei que elas comentam muito podcast. Como que tu vê? Tem um jeito, tem um conselho para dar para nossa ouvinte? Eu acho que as pessoas que lidam com pessoas que lidam com condições, que têm condições, elas têm muita curiosidade, porque elas realmente não sabem o que fazer, porque, que nem ela falou, eu não sei se é verdade, sabe? Realmente não sabem, porque é isso, elas não têm acesso ao terapeuta, ao psiquiatra, e sim, é verdade, eu acho que deveria ter acesso, deveria. Eu lembro quando eu era adolescente, a minha mãe ia, né, nas minhas consultas com o psiquiatra, eu falava, né, com o psiquiatra, e depois a minha mãe falava, e depois a gente falava junto, né, porque para montar uma história, uma narrativa, para entender mais ou menos o que realmente acontecia. Depois de um tempo, que eu parei de morar com os meus pais, eu comecei a ir sozinha, mas e dentre momentos de ação suicida também, eles falavam com os meus pais, mas não é verdade, não existiam momentos que eles entravam em contato com a minha família. Eu acho que perde-se muito, e as famílias, pelo que eu recebo de feedback dos ouvintes, as famílias querem sim ajudar, mas elas não sabem o que fazer, porque não tem eu acho que existem grupos de apoio, né, de pessoas enlutados, né, por suicídio, mais coisas mais específicas, né? Mas não tem muito grupo de apoio de uma pessoa que tem, né? Eu não, pelo menos não conheço tanto assim, né? Sobre essas curiosidades que ela tem, eu acho que assim, ela falou, ela agora consegue andar com o cachorro. Isso, com certeza, foram etapas muito importantes para ela. Então, essas etapas devem ser muito comemoradas, assim, como aniversários, de verdade, assim. Porque às vezes é nessa que ela vai entrar, né? Então eu vou junto passear com o cachorro, sei lá, vou junto jogar vôlei, que ela voltou a jogar vôlei. Não sei se é nessas coisas... frestas de esperança, não sei. E eu acho que talvez ela procurar uma terapia, ou eu estava ouvindo um podcast sobre borderline, que era até um trabalho de conclusão de curso, e tinha era uma mulher que era a esposa de um homem com borderline, e ela começou a terapia dela, terapia de cuidadora, né, de uma pessoa com borderline, e depois ela percebeu que não era sobre ser cuidadora, era ser uma mulher, né? Ela percebeu que ela precisava de uma terapia para ela, não só como um coadjuvante de uma pessoa que precisava de ajuda. E eu achei isso muito interessante, né? Começou como um viés, tipo, eu preciso cuidar dessa pessoa, e depois passou sobre ela, uma protagonista de uma pessoa que precisava de cuidados. Então, se for possível... Essa curiosidade acho que bem importante para tu entender até o que está passando com a pessoa que está do teu lado, é a informação. Mas aí, Amanda, tu acha que tem que ter conversa, sabe, sobre, tipo, no começo de um relacionamento, ou em algum momento, não sei,
se tu já passou por isso. Olha, eu tenho isso, esse é meu diagnóstico. Nossa, eu sempre às vezes falei. eu vou ficar... No começo, no início eu falava. Às vezes eu vou ficar... Nem no Às vezes eu vou Tinder, ficar mas mal. assim, no WhatsApp eu já falava, olha, eu sou doida. No Tinder eu já falava. No Tinder não, mas assim, nas primeiras conversas do WhatsApp, eu falava, olha, meu filho, eu posso mudar de humor, posso começar a chorar aqui, eu sou doida, eu sou estranha, eu não sou uma pessoa aí que tem uma faculdade mental das mais estáveis. Eu não sei se é o correto, mas eu não consigo, eu nunca consegui esconder, assim. Acho bom. E hoje eu estou mais focada nas coisas do autismo, assim, e eu tenho visto, assim, tipo, especialista falando, assim, para mães, não esconda o diagnóstico do seu filho para quem tiver. Então, tipo, escola, clube, essa coisa, fale que ele tem autismo. Futebol, não precisa sair gritando uma placa, meu filho é um autista. Mas se precisar contar, conte. Porque, eu assim, acho tu consegue importante. também ter Ana, tu acha que tu consegue, assim, estabelecer relações mais sinceras. Não sei se a pessoa vai entender de cara o que isso quer dizer, né? Tá lá, na primeira conversa do WhatsApp, depois do Tinder, eu tenho um transtorno de humor. Então, quem não conviveu muito, não tem tanta informação, talvez não entenda o que isso quer dizer. Mas aí pode buscar informação. Claro. Sei lá, o jogo tá meio mais limpo, assim. Agora, total, eu acho importante falar, eu acho importante a informação, eu acho importante pedir para os profissionais de saúde que atendem a pessoa conversarem, explicarem e tal, né? Agora, sim, eu entendo muito o dilema dessa nossa ouvinte, porque a gente, por um lado, né, porque essa situação da parceira dela pode ser uma situação transitória, não é? Ela pode começar a tomar medicação, ela pode começar a sair, ela pode começar a melhorar. Isso não vai melhorar de uma hora para outra, mas o fato da pessoa que está com depressão, ela começar a voltar a retomar a vida e ser funcional, já pode ajudar na retomada da libido, mesmo porque a autoestima volta, então eu volto a ser funcional, eu volto a conseguir fazer coisas, isso reforça positivamente, e a minha vontade de interagir sexualmente pode voltar, mesmo que o antidepressivo que eu esteja tomando seja um antidepressivo que tenha uma influência negativa sobre a libido, porque isso. Arrasou. É muito importante falar isso, porque é muito demonizado, porque as pessoas, tipo assim, a primeira coisa que você fala, tipo, talvez, eventualmente, você precisa tomar um remédio, a pessoa fala, eu não quero perder a libido. E daí, gente, você está aqui, você está perdendo a sua vida. Já perdeu, né, a libido. Isso. Exatamente. Não é como você tá bombando. A função de vida já foi. Parece, a pessoa estava de cama, não fazendo nada, e aí parece que, então, agora o remédio é que vai tirar a libido. Eu entendo a preocupação, porque de fato existem antidepressivos que afetam a libido, mas a gente tem outros antidepressivos que não afetam, que inclusive melhoram, e você pode fazer associação, mas o fato de você voltar a ser funcional já vai, porque a libido não é só o desejo espontâneo, a gente já falou disso aqui 300.820 vezes no podcast Sexoterapia. O desejo espontâneo é uma coisa, vontade de transar, do nada acordei, tensão sexual. Outra coisa é você estar com alguém que você curte e que isso dispara o seu desejo. E você vai transar e vai ser feliz. Mas aí o antidepressivo retarda o orgasmo. É verdade, tem alguns que retardam o orgasmo, um inferno, uma merda. Bom para homem que tem ejaculação precoce, ruim para mulher que tem dificuldade de ter orgasmo. Mas existe outro antidepressivo, que não é aquele. Então, olha a importância da gente entender que voltar a ser funcional e ter vida vai ajudar no exercício da sexualidade. Ponto. As medicações, você vai conversar com um psiquiatra e vai dizer, olha, isso aqui, como é que tá? E vai ter o retorno, vai dizer, tá funcionando assim, porque é isso que vai garantir que o uso de medicações possa ser melhor interagir com a resposta sexual. Não existe um antidepressivo só, não existe um ansiolítico só, existem várias classes. Então, a gente vai ajustando isso, né? Então, um antidepressivo leva de 3 meses para começar, não é isso, Amanda? Começar a ter uma regulação e você ficar mais ou menos. Então, tem que ter paciência. Então, o que eu diria para essa nossa ouvinte, que ela está nesse dilema, eu entendo o dilema, eu amo uma pessoa que está passando por um processo, não vou abandonar. Vou abandonar agora? Eu amo essa pessoa, minha parceira, cara. Só porque está passando por... Porque amanhã sou eu que estou passando pela porra do transtorno. Você vai abandonar? Né? Mas, ao mesmo tempo, ela está sentindo falta daquilo que ela tinha, né, do envolvimento de prazer. Então, o que eu sugeri a ela é que ela
tentasse se apartar um pouco da situação da parceira e buscasse prazer em outras coisas na vida dela, para que não fique tão pesado. Então, ela pode sair com as pessoas, ela pode fazer o voleibol, que ela falou da outra, pode fazer o basquete, ela pode... Já que a parceira agora está indo bem, está saindo, está fazendo coisas, ela não precisa viver a vida da parceira o tempo inteiro, né? Então, ela pode fazer coisas de prazer para que não fique tão pesado. E até para ela trazer novidade e não ficar aquele clima horroroso de estamos vivendo só a partir da sua doença. Porque a vida não é só... A pessoa não é só doença, gente. A pessoa está num momento de doença, né? Ela está num momento mais difícil. Então, eu indicaria para ela que se ela ama essa mulher e que ela acha que vale a pena esse relacionamento, que eu entendo, que eu acolho, que eu a abraço fortemente por ela estar vivendo isso também, mas que ela busque momentos de prazer à parte do relacionamento, para ela poder ficar fortalecida e poder ajudar, inclusive, melhor a parceira dela. É um jeito das duas se curarem também, né? Porque eu acho que nesse processo, 2 anos, ela fala aqui, ela também deve estar desgastada emocionalmente, né? Ela não passou incólume por esses 2 anos de depressão da parceira, né? Ela pode não ter as mesmas condições de saúde mental, mas ela não passou 2 anos de boa curtindo. Ela também deve estar muito esgotada de tentar e não entender o que está acontecendo. Então, as duas, de repente, se encontram... Se cuidar, cada uma né? cada uma se cuida automaticamente para, como disse a Amanda, chegar melhor já no relacionamento com o outro, eu acho, né? Acho que é um bom caminho, gostei dessa dica. A gente vai fazer um pequeno comercial e volta daqui a pouco para o próximo caso. A gente tem um passado, mas em algum momento da história esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida. 4 exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz. O passado se reconecta com o futuro. Como se fosse um desafio agora, falar, irmão, é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses 2 pontos. Tá aí, se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer é esse. Um pacote de exame de DNA para todo mundo, para toda a população negra brasileira. Péricles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Movidoc. Bom, gente, estamos de volta. Agora a gente vai ouvir a história da Vanessa, que tem 31 anos e é de São Paulo. Manda casos. Tudo sobre relacionamentos afetivos me deixa ansiosa. Estou solteira há bastante tempo e nunca tive um relacionamento longo e muito estável. Meu namoro, que durou mais, teve 1 ano e meio com muitas idas e vindas. Terminamos muito em questão do meu ciúme. Admito que sou muito insegura e isso é muito difícil de lidar no relacionamento. Na vida de solteira, tudo me deixa nervosa. Ao sair com os caras, sempre fico remoendo horas e horas. Vai dar certo? Não vai dar certo? Será que ele vai gostar de mim? Até será que ele vai aparecer? Se o date dá certo e temos um segundo encontro, a questão do sexo começa a tomar conta dos meus pensamentos. Na hora do ato em si, dificilmente eu gozo. Não consigo relaxar, focar no momento. Parece que eu vivo preocupada demais em me entregar e viver o momento, mas que acabo assim não vivendo. Olha, Ana, eu estava pesquisando sobre esse programa, até te mandei, né, um link de um termo que eu achei muito interessante, que são os ansiosos sexuais, que eu achei muito interessante esse termo, mandei para Ana. Ana, isso faz sentido? Tem a ver? E aí tu falou, né, que existe, é muito comum, as pessoas têm uma ansiedade muito ligada também à vida sexual, né? Conta um pouquinho pra gente. E é meio esse quadro aqui dessa ouvinte, não? Totalmente, né? Os transtornos ansiosos, a gente tem alguns transtornos ansiosos, como o transtorno ansioso generalizado, né? A gente tem o transtorno de pânico, a gente tem fobia social, que também é um transtorno ansioso, enfim.
Uma ansiedade, uma certa ansiedade para novos encontros afetivos sexuais, gente, é sempre esperada, né? Não saber como é que onde que eu ponho a mão, o que que a pessoa vai achar de mim, se o desempenho sexual vai ser assim ou não, se o outro vai me dar prazer ou não. Então, enfim, uma certa ansiedade, ela é esperada, todo mundo tem. Agora, quando isso toma a pessoa por completo, fazendo com que esse pensamento seja repetitivo e ocupe 90% do cotidiano dela, e ela vai começando a ter sintomas, né, que são de aumento de batimento cardíaco, sudorese, palpitação, então o nervo fica à flor da pele, irritabilidade, falta de ar, então aquilo a gente já está vendo que aquilo está tomando uma proporção muito maior do que só essa ansiedade que todas as pessoas experimentam diante, né? Uma certa tremedeirazinha, uma certa palpitaçãozinha, um certo medo. Friozinho na barriga. Então, o que está acontecendo com essa nossa ouvinte é porque esta ansiedade ela está focada no tema relacionamento e encontro sexual, que é o caso desse ansiosexuais, ou seja, quando o transtorno de ansiedade, ele de alguma maneira ele está focado no encontro sexual ou afetivo, tá? E aí, qual é o grande problema dos transtornos ansiosos de modo geral, ou desse especificamente que é o focado na sexualidade? É a pessoa não ter atenção plena no momento. Não ter atenção plena no momento, que é assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou perder a ereção? Será que eu não vou controlar a ejaculação? Será que a pessoa vai gostar de mim? Será que eu vou ter um orgasmo ou não? E é interessante que às vezes as pessoas, elas não têm um transtorno ansioso, mas elas apresentam uma disfunção sexual, então vamos dizer, a pessoa perdeu a ereção a primeira vez. Daí o cara fala, puta merda, vou perder a segunda. Aí o fato dele pensar que vai perder faz ele perder, porque aí a adrenalina, cortisol aumenta, tal. Aí o que acontece? Ele cria uma ansiedade veja, a pessoa nem é ansiosa às vezes. É diferente do caso dela, que é mais ansiosa no geral e focou na sexualidade mais específica. Às vezes a pessoa tem uma disfunção sexual por alguma razão, e aquilo fica tão marcado, quase como um trauma, que a pessoa fica com medo de que aquilo aconteça de novo, vai acontecendo. Aí a ansiedade vem. Então, aí a cena sexual é ansiógena. Então, o que a pessoa... E para a gente poder desfrutar da relação sexual, a gente precisa relaxar para você poder deixar com que a resposta sexual aconteça. Se eu não relaxo, fica difícil de eu ter... por exemplo, uma ejaculação, fica difícil de eu ter uma ereção, porque é preciso relaxar, inclusive, para o sangue entrar nos corpos cavernosos do pênis. Se está rígido, não consegue nem entrar. E eu não tenho atenção plena. Se eu não tenho atenção plena, no momento, daqui a agora, eu não sinto. E isso atrapalha toda a resposta sexual. A Amanda falou, né, que tu conheceu o Vinícius no Tinder, foi isso? Uhum. Esse universo dos dates, assim, porque ela fala muito aqui que tá solteira há muito tempo e quando vai para os encontros fica insegura. Esse momento de relacionamento, assim, de encontro para ti era mais difícil? Ou não? Ah, sim, completamente. De começo de um relacionamento, tu acha que isso era menos simples do que para a maioria, assim? Na verdade, eu não sei, né? Porque eu nunca fui outra pessoa. Mas eu acho Essa que é a resposta maior, é a melhor. Mas eu acho que sim, porque você acaba... Eu lembro que era tipo um negócio assim, disso da ansiedade, tanto que até hoje eu coloquei negócio no WhatsApp para nunca, aquele visto por último, eu nunca mais tirei, porque aquilo me deixava completamente louca. Que eu achava que as pessoas me rejeitavam, né? E as pessoas olhavam as minhas mensagens e elas me odiavam. E eu fantasiava que se eu fosse ignorada, aquilo era uma coisa terrível. Então, tanto eu nunca mais coloquei o visto por último, porque eu não consigo viver sobre a hipótese de saber que eu fui ignorada por alguém. E eu nem sei como coloca de volta. Ou saber que deu os dois negócios e alguém visualizou. Mas é interessante como tu foi
pelo que tu falou agora, ao longo do programa todo, tu foi realmente se conhecendo e descobrindo os teus limites e criando as tuas ferramentas para Ah, sim, tem que hackear tudo, hackear o sistema, assim, tipo, se o teu existem coisas... sistema. Exato, se existem coisas que eu não posso... que eu posso evitar, eu evito, por exemplo, eu não... hoje eu sei que chama higiene do sono, eu não levo para minha cama o celular, sabe? Depois eu deixo na sala, tem coisas que eu sei que me fazem bem, mas isso de relacionamento, eu fiquei pensando aqui no caso dela, tipo, eu já fiz algum, assim, eu sou muito ansiosa, de verdade, assim, e eu achava uma grande bobagem quando meu psiquiatra falava de mindfulness, e eu já fiz o curso de mindfulness, é muito interessante, assim, para quem é muito ansioso, você vai achar o começo, assim, você vai falar, gente, isso nunca vai funcionar. Mas se você tiver um pouquinho de paciência, tem podcast, tem vídeos no YouTube, tem, assim, aquela coisa de você tentar voltar, né? Focar, tipo, tá, o que eu tô? Eu tô num date, então o que tem aqui? Tem pizza, tem um cara que pode ser legal. Fala assim, não, será que ele tá gostando de mim? Não, ele é um babaca. Então você não pode ficar projetando, tipo, sair daquele momento, né? Então, acho que pode funcionar para muita gente. Para mim, funciona. Não em dates, porque eu não faço dates, mas em coisas que eu percebo que o meu cérebro já está projetando situações futuras, eu volto. Não, estou aqui, computador, lâmpada, garrafa de água, está tudo ok. Ou meditações guiadas, essas coisas. Assim. É importante quando a nossa... para você voltar, né? Para você, tipo... ter a consciência do que está passando, porque se você começa a projetar, ela está aqui no chat e ela já projeta que uma coisa vai ser muito horrível, eu tenho a tendência a projetar. Então, eu volto para o pensamento mais primitivo. O que tem aqui? Caderno, sabe? Situação. Então, técnica de hackear o sistema mesmo, gostei dessa Total. Eu tenho uma... Oi, desculpa, Amanda, continua. Pode falar. Não, eu tenho uma colega que ela trabalha com fobia social, que é um transtorno de ansiedade, né? Que são essas reações intensas de ansiedade colocadas nas diversas situações sociais, inclusive de interação afetiva, né? Você se interessa por uma pessoa, como é que você chega, uma pessoa que tem fobia social? Ela faz um trabalho lindo, ela criou um software que ela coloca no sim, aqui, né? Como é que chama isso, gente? No óculos 3D. Óculos de realidade aumentada. Exatamente. E no consultório, porque ela é terapeuta comportamental cognitiva, ela vai expondo a pessoa a situações através da realidade, da terceira não sei o quê. E aí ela vai ajudando a pessoa a respirar. Então tem uma pessoa... o que você está vendo? Nossa, eu estou vendo... vou falar em público. Então aparece ali a imagem no óculos de realidade virtual, toda a plateia, a pessoa começa a respirar. Então vamos lá, vamos respirar, vamos ver o momento, o que você... Então ela vai fazendo essa sensibilização, essa aproximação da pessoa com o objeto que gera ansiedade, né? No caso da fobia social especificamente, aos poucos para a pessoa ir justamente conseguindo lidar com a sua ansiedade, sabe? E a gente, por exemplo, sabe que a disfunção sexual em pessoas que têm fobia social é muito grande, né? Sabe? É muito elevado, porque a pessoa às vezes nem consegue chegar lá. Então, a ansiedade assim como pessoas que têm transtorno bipolar, assim. Aversão sexual para quem tem transtorno de pânico. A pessoa ela é tão descabida. Porque você associa com um trauma, né? Então você já quer evitar, já lembra uma coisa ruim, você fala assim, eu não quero fazer isso. Imagina, chega a 25% pessoas que têm aversão sexual que têm transtorno do pânico. Olha que triste. Né? Quer dizer, que difícil. Como é que a gente precisa cuidar, a gente precisa falar disso, e a gente precisa, né, encontrar ajuda, né? Por isso que eu acho muito legal essas coisas, assim, a Amanda fala muito isso, né, de falar do diagnóstico e desmistificar. A gente falou também um pouco aqui do preconceito com o remédio,
né? Então, assim, a pessoa já passa pelo preconceito supera o preconceito diagnóstico, mas aí bate na porta do preconceito com remédio. Então, né? Então, e pessoas que a gente... Bom, eu já convivo com pessoas esclarecidas, que a gente nunca imaginaria que faria uma coisa dessas, né? Então, não tem credo, classe social, etnia, nada, né? Assim, então, eu acho que é isso que vocês estão falando aqui. Quanto mais a gente fala, e são números altos, 25%, né, Ana? É um número muito De grande. aversão sexual, exatamente. E eu acho que, assim, a gente está aqui no Sexoterapia há 70 e poucos episódios. A arte de se relacionar já é difícil, né, Ana? Colocando esses bônus tracks nessa história, então os desafios vão aumentando. Então a gente tem que mesmo botar luz nisso para todo mundo entender o que está acontecendo, né? Eu acho que a Amanda, eu gosto muito do jeito que a Amanda fala disso e como ela conseguiu, com a história dela, inclusive, provar um ponto, né? De tipo, ela tá em um relacionamento há 5 anos porque ela se cuida, ela se trata, ela fala e lida com isso, ela não esconde a situação dela, né? É porque não tem que esconder, né? Porque eu acho que um diabético não esconde, sabe? Não precisa, né? Se eu tivesse alguma coisa na minha pele, eu não esconderia, entende? Não é necessário, né? Muitas pessoas falam, nossa, você tem muita coragem. Eu acho que eu não preciso ter coragem de ser eu sou só eu, entende? Enquanto as pessoas elas forem elas, as suas coisas seriam muito mais fáceis, né? Porque todo mundo tem a sua diferença e eu acho que a gente tem que acolher a nossa diferença. E as nossas diferenças nos fazem mais ou menos parecidos, eu acho. Não sei. E eu acho que a gente tem tantas... você fica pensando assim, né? O que é mais difícil, né? É uma personalidade mais rígida ou é uma pessoa que está com humor depressivo? O que é mais difícil? É a pessoa que tem dificuldade de ter alguns vínculos, ou é outra que tem vínculo solto? Gente, nós somos a personalidade do sujeito, com a sua história de vida, quer dizer, é uma gama de possibilidades que todo mundo tem suas questões, né? Então, nessa questão da comunicação que a Amanda fala, é tão importante falar, porque eu, por exemplo, às vezes a gente recebe no consultório queixa da pessoa, porque quer transar o tempo inteiro e agora está vendo o tempo todo na internet, descobrir que está no computador 24 horas por dia e está transando com não sei o quê, papapá, e aí fica aquela dor, e de repente a pessoa está tendo um episódio de mania, porque ela nem foi diagnosticada, porque a mania ela tem isso, né? Ela tem essa euforia, essa coisa da pessoa se sentir sempre, tá fazendo muita coisa, então a pessoa tem dificuldade de dormir, e às vezes o episódio de mania vai muito para a sexualidade e gera uma hipersexualidade mesmo. A pessoa quer transar o tempo todo, ela quer fazer várias, nossa, agora eu quero fazer swing, agora eu quero fazer não sei o quê, eu quero experimentar não sei o quê, e ela está tendo um episódio de mania. Às vezes essa pessoa tem... também, né? A pessoa tem um transtorno bipolar, né? Que é essa alternância de depressão e mania, e ninguém sabe. E isso está gerando na parceria nela quem sou eu, o que está acontecendo comigo. Então, o quanto que é importante a gente falar desse tema, desmistificar. E eu acho que é isso, né? Não reduzir o indivíduo à sua condição, a essa condição. Né? Porque nós somos múltiplos, a gente tem tanta coisa diferente, divertida e peculiar, não é? E o quanto que as relações afetivas podem fazer parte também, serem ferramenta de cura, porque quando a gente é aceito pela outra pessoa, na nossa maior vulnerabilidade, é aí que esse encontro amoroso acontece. Então, Ana Canosa, dito tudo isso que foi dito, o que a gente aprendeu neste programa do Sexoterapia de hoje? Clímax. Bom, a gente aprendeu que em tempos tão acelerados, com tantas demandas, violência, muitas horas de trabalho, pouco lazer, dificuldades financeiras, etc., é quase impossível não ter experimentado algum tipo de transtorno de humor ou ansioso ao longo da vida. Afinal, o ambiente tem forte influência na regulação dos hormônios e neurotransmissores. Já se foi o tempo que ter sintoma de algum transtorno mental era coisa de pessoa maluca.
Que os transtornos ansiosos dificultam a vivência do agora e o relaxamento, tão necessários para que a resposta sexual se dê a partir de uma experiência de relaxamento, percepção das sensações e disposição mental para o desfrute do prazer. Há quem não faça sexo por sentir-se verdadeiramente impossibilitado de se relacionar com alguém. A gente também aprendeu que os transtornos do humor afetam a sexualidade, seja os que fomentam pensamentos sexuais em hiperatividade, como na mania, ou os que inibem o desejo, como no caso da depressão. Medicações ajudam, medicações atrapalham. É fundamental ter conhecimento e conversa franca com médicos, não aceitando silenciamento sobre o exercício da sexualidade. A gente aprendeu que é muito importante olhar para as parcerias, que muitas vezes ficam sozinhas, tentando acomodar as suas próprias dúvidas, as suas dificuldades e o seu medo do futuro. É preciso cuidar delas para que elas consigam ter prazer e consigam se entender para além da parceria de alguém que tem algum transtorno mental. E a gente aprendeu que a relação amorosa pode ser também uma fonte de cura. Várias e várias pesquisas mostram como dormir de conchinha, ter afagos no corpo, abraços e fazer sexo ajudam a produzir substâncias cerebrais ligadas ao bem-estar e ao prazer. Por isso, se você sofre de algum transtorno mental, abrace, compartilhe e procure ajuda. Foi bom para você? Ai, ai. Foi bom para você? Esse é o quadro que trazemos boas indicações para as nossas ouvintes, de livros, podcasts, filmes, séries. Eu vou começar me indicando, mas eu quero saber, inclusive, o que a Amanda acha dessa série. Eu vou indicar O Amor no Espectro. Tu já assistiu na Netflix? Ai, assisti, mas eu não consegui, eu fiquei muito abalada. Ah, é? Fiquei muito abalada. Porque eu amei. Então, eu amei a temporada australiana, que é que tem, e agora tem uma versão americana, que estreou não sei agora. Qual que eu tentei ver. A australiana é de uns 2 anos atrás, tem 2 temporadas já, e agora estreou a americana. Eu tô começando a ver a americana, é tão legal quanto, mas eu acho muito legal. Eu indiquei a australiana aqui já na temporada passada. Eu acho muito legal como eles constroem os relacionamentos, eles dão tempo um ao outro, eles expõem isso que a gente falou aqui muito, né? Eles falam, olha, eu preciso parar um pouco, eu preciso, do meio do encontro, às vezes eles levantam, enfim, eu acho que eu não falei isso, né? É uma série que mostra o dia a dia e a construção de relacionamentos afetivos de pessoas com diagnóstico de autismo. E aí tem ali vários níveis do espectro do autismo, e inclusive tem alguns psicólogos e psicólogas que ajudam no encontro, e aí é muito legal ver eles se abrindo para os relacionamentos, muitos querem muito ter uma relação, né? E aí agora começou a temporada americana, eu vi só um episódio, mas eu achei tão fofa a australiana que agora eu já estou emendando na americana, e eu estou gostando bastante, porque mostra isso que a Ana até falou aqui no clímax dela, como o amor é uma maneira deles de trazer felicidade, de trazer encontro, de trazer, né, a conexão que é tão importante para a gente, para todos nós na sociedade. Então, é amor no espectro. E a Ana, tu não conseguiu ver, então, Amanda? Ficou ali Não consegui, porque eu fiquei incomodada. Falei, ai, meu Deus. Mas porque eu me identifiquei, porque eu sou... eles são pragmáticos, né? Daí eu sou pragmática, entendeu? E daí eu falei, nossa, é assim que as pessoas me veem. Mas é pragmática do tipo, no primeiro encontro, tu já falou assim, olha, é isso que eu quero, porque eu acho pragmáticos desse jeito, né? Eu estou aqui porque eu quero um relacionamento, eu quero namorar, eu quero sair de casa, né? É uma coisa bem pragmática. Não de assumir para a pessoa, mas para os meus amigos, sim. Eu, tipo, já na minha cabeça, já falava, eu vou namorar essa pessoa, entende? Entendi. Vinícius não sabia, mas todo mundo sabia. Mas todo mundo ao redor já sabe. Só faltou comunicar a ele. Assim, mas comuniquei muito rápido. Tu que pediu ele em namoro? Claro! Lógico. Não tenho paciência para ficar nessa enrolação. Lógico! Não, jamais. Bonito. Muito bom. Ana, que tu trouxe uma coisa já que eu amo, que tu já lembrou aqui, que é um episódio que eu acho incrível. Que eu acho que é o episódio 3, né, da primeira temporada do Modern Love, que é o episódio com a Anne Hathaway,
que é maravilhoso, que trata do transtorno bipolar, né? Ela é bipolar, que chama Me Aceita Já Como Eu assistiu, Sou, Amanda? Quem Quer Sim. Que Eu Seja. É maravilhoso, né? Eu acho que ela está Nossa. muito bem no papel e vai mostrando mesmo a grande dificuldade dela de encontrar a pessoa com quem ela está tendo um crush, e quando ela entra em depressão, a dificuldade, e como é difícil para ela, né? Então ela alterna, né, um momento de euforia muito grande, e aí quando ela está lá na euforia, na mania, ela vai, faz as coisas e tal, e encontra o cara e não sei o quê, e depois quando ela está na depressão, ela fica completamente reclusa, não atende telefone. Então, é muitíssimo bem feita e muito interessante para a gente entender um pouco como uma Sabe pessoa que com transtorno bipolar se sente, né? a gente falou aqui muito como é difícil, às vezes, da outra pessoa entender o diagnóstico se ela não sente. Para mim, esse episódio foi a primeira É vez que muito eu consegui sensacional. visualizar mesmo como uma pessoa bipolar se sente, porque até a direção de arte é muito boa. Ela, assim, quando ela tá na mania, ela tá vivendo uma vida num musical, tudo é colorido, ela É tá isso aí. dançando no supermercado, sabe? Tipo, Sim. né? Ela tudo é maravilhoso, ela tá de vestido de paetê no supermercado. A vida é isso, é um É brilho, isso mesmo, né? E quando ela entra em depressão, ela tá na cama, tudo cinza, tudo escuro. É Então, muito para bom. mim, que não tenho, que não sou bipolar, para mim foi a primeira vez, eu acho que eu consegui sentir mesmo, sabe? Ficou palpável, um exemplo muito clássico. Então, quem ainda não assistiu esse episódio, eu recomendo muito mesmo, assim, acho que muito bom que a Ana lembrou, É. porque é muito bem feito E mesmo. tem um outro que eu queria também indicar, que eu lembrei também há pouco, que é o The Me You Can See, A Minha Faceta Invisível, que está na Apple TV, que é uma série documental com produção da Oprah e do Príncipe Harry. E aí eles entrevistam várias pessoas, né? É um documentário com entrevista de várias pessoas famosas sobre os seus transtornos de humor, as suas dificuldades. Então, tem Glenn Close, Lady Gaga, vários jogadores de basquete, de futebol americano. Então, é muito legal. Acho que traz, né, essa coisa desmistifica, né, pessoas famosas como sempre felizes, maravilhosas, está sempre tudo bem, tudo incrível. Então elas trazem ali a faceta das dificuldades de ficar segurando os pratinhos quando o sofrimento psíquico aparece. Então é muito legal também. Até porque, né, Ana, falando disso, a gente fala das pessoas famosas, mas, por exemplo, muitos casos de comediantes com depressão, né? Então é uma ilusão mesmo, né? É um filtro de que a gente projeta que com eles é melhor, e na verdade não. Amanda, querida, conte-me. Eu vou indicar esse Conte-nos. livro, chama Vamos Abrir o Jogo, que é Como Falar de Morte, Sexo, Dinheiro e Outros Assuntos Complicados. Ele é derivado de um podcast que chama Death, Sex and Money, de uma moça chamada Anna Sale, que acho que é assim que fala. E me mandaram esse livro, e é muito legal, porque você tem os temas e você pode abrir e ler, e daí tem uns temas difíceis, tipo dinheiro, e daí você começa, tipo, então, pessoas assim com problemas de habilidade social. Embora as pessoas achem que eu tenho uma super habilidade de comunicação, etc., eu sou uma pessoa Afinal, faladeira. comunicadora com vários podcasts, programa de rádio nas costas e tudo mais. Né? Mas assim, eu sou uma pessoa faladeira, mas assim, eu aprendi, né? Eu desenvolvi técnicas, mas na verdade, eu acho que eu vivo num eterno programa de entrevistas. Então, acho que é legal esse livro é legal porque tipo ele meio que ajuda você a iniciar conversas. Então, muitas pessoas que são tímidas falam comigo assim: "Ai, Amanda, como é que eu inicio uma conversa? Você fala tão bem". Então, às vezes eu falo, cara, na verdade eu sou eu. Então, às vezes eu não sei nem o que responder. E esse livro foi uma grande surpresa, porque meio que ensina, meio que tem uns truques. Cria uma conexão, assim, né? Então, eu sempre quebra falo o gelo. Assim, isso, quebra o gelo. É sempre meio que isso, eu sempre falo isso, né? E tenha uma intersecção com a pessoa, né? Tenha uma ligação com as pessoas. Tipo, a Bárbara é minha vizinha, então eu vou sempre falar com ela sobre o bairro. E agora eu descobri que ela mora na minha rua, então a gente é muito mais uma amiga.
A gente mora no mesmo quarteirão, a gente é vizinha de prédio. Passou o helicóptero na minha gravação, depois passou no dela, gente. Não sei se vocês perceberam, se o nosso editor de áudio vai conseguir tirar isso, mas eu ouvi aqui no meu depois do dele. Sério? A gente é muito vizinha. Então, mas eu achei muito legal e é um livro interessante, assim. E para quem gosta de conversar e quem tem dificuldade para iniciar conversas, assim, e entrando muito nesse mundo do autismo, eu tenho percebido que às vezes os autistas, eu tenho um pouco disso, que é tipo, às vezes a gente parece muito enfático, às vezes muito grosso, assim, ou muito arrogante, então que a gente chega assim meio com muita propriedade para falar as coisas. Então, assim, para iniciar uma conversa parece que a gente é meio inadequado. Então, talvez se a gente meio que entrar com um jeitinho, talvez esse livro possa ajudar. Então, achei muito Isso é interessante que tu falou, já só para a gente finalizar aqui, mas nessa série No Amor no Espectro, que tem essa psicóloga coach, ela vai dando umas dicas e ela fala justamente isso. Não seja tão duro, escuta um pouco a opinião do outro, né? Troca, faz um diálogo, não fica dando uma palestra, né? Cuidado com o hiperfoco, não fica dando palestra do assunto que você mais conhece. Aí, não fala só de dinossauro, né? Tipo assim, ela é muito boa. Ela é muito boa. Mas também fica uma coisa muito clara, e eu acho que vocês duas podem falar isso também com propriedade, que nenhum diagnóstico te impede de ter um relacionamento saudável, né? Né? Acho que isso que é o mais importante que a gente falou aqui, que eu queria deixar assim como uma lição final, assim, né? Acho que é isso, gente. Obrigada para todo mundo que ficou ouvindo até aqui. Obrigada demais, Amanda Vizinha. Escutem também a Amanda lá no Esquizofrenóias, o podcast que ela fala de saúde mental. Ana Canosa, obrigada mais uma vez. Até semana que vem para todo mundo. Beijos. Até lá. Você pode mandar a sua mensagem para o Sexoterapia nas redes sociais de Universa_UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Ana Canosa e Bárbara dos Anjos Lima, captação de João Pedro Pinheiro, edição de áudio de Isabel Rani, edição de vídeo de Danilo Correia, produção de Natália Mota, design de Eric Fiore, motion design de Leonardo Henrique, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. O projeto também conta com Antoine Morel e Tatiana Esquibuola, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL. Uau.